O assunto de hoje é cateterismo cardíaco. Então, normalmente, quando eu estou no consultório e peço um cateterismo cardíaco para alguém, aquilo gera um ponto de interrogação na cabeça do paciente ou mesmo soa assustador para a família, uma vez que é um procedimento que a gente vai avaliar o coração por dentro. Mas afinal, o que é cateterismo? Cateterizar nada mais é do que a gente introduzir uma sonda, como se fosse um tubo ou um canudinho, através de um órgão para que a gente chegue até ele e possa ser examinado. Por exemplo, existe o cateterismo renal, o cateterismo cerebral, o cateterismo das carótidas, o cateterismo da aorta, das artérias ou veias periféricas e também o cateterismo cardíaco. Então, no caso do cateterismo cardíaco, a gente navega uma sonda, um catéter, não tem corte, ele é sob punção, a gente vai até o coração e examina o coração de múltiplas formas. O cateterismo ele é o exame dito diagnóstico e terapêutico. Então ele serve não só para a gente avaliar o coração, muitas vezes a gente pode até tratar o coração em atos separados ou mesmo no mesmo ato cirúrgico, no mesmo ato operatório. Então ele serve para diagnosticar o quê? A gente vai saber do coração, por exemplo, que é o principal motivo de se pedir um catéter, se tem obstrução, se tem formação de placa de gordura nas artérias do coração, uma vez que infarto é uma doença muito importante no nosso cotidiano. Mas existem outros motivos além de obstrução por placa de gordura. A gente consegue medir a válvula do coração, saber o funcionamento através das válvulas, o coração como bomba cardíaca, se o bombeamento dele é adequado ou não. A gente consegue medir níveis de oxigênio dentro do coração, consegue saber se existe uma comunicação entre uma cavidade e outra que não deveria acontecer, são as doenças congênitas do coração, e a gente mesmo consegue tirar, através do cateterismo, um pedaço do músculo do coração para saber que doença, afinal, aquele coração, o músculo dele, daquela pessoa, está sendo acometido. Né? Você analisa aquele tecido via microscópico, isso se chama biópsia cardíaca. Isso é feito sob cateterismo cardíaco. Em relação ao tratamento, a gente também consegue tratar o coração de várias maneiras, e sim, a principal causa também, o principal motivo da gente tratar o coração é porque a gente descobriu algum entupimento nas artérias. Então a gente vai lá e coloca um stent, que é uma espécie de molinha, e essa molinha ela desobstrui um provável baixo fluxo causado por ela, né, uma obstrução causada por ela. Outros motivos também a gente consegue tratar válvulas através do coração, a gente consegue tratar arritmias através do cateterismo cardíaco, mas isso é mais da especialidade elétrica do coração, os eletrofisiologistas. Há maneiras da gente ocluir essas comunicações que são congênitas, então faz a oclusão delas, e também a gente consegue ocluir porções de cavidades do coração que são formadoras de coágulo, tudo. Então existe uma série de motivos para se fazer um cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco, você ir lá examinar apenas o coração, sem a manipulação, é um procedimento de baixíssimo risco de complicações. Ou seja, normalmente não é para a pessoa experimentar uma parada cardíaca, uma arritmia grave ou necessidade de ir para a CTI. Isso acontece? Matematicamente existe, mas ele é menor do que 1% de chance dos cateterismos realizados. De forma geral, quando a pessoa experimenta alguma complicação de cateterismo, usualmente são as complicações mais simples, como os pequenos hematomas nos locais de punção, principalmente na perna, alguns são no braço, na radial, aqui na região do pulso, né? Reações alérgicas, algumas pessoas podem ter um pouquinho de náusea por causa do contraste, e o tempo de recuperação às vezes é um pouquinho mais prolongado, porque tem dor de cabeça, mas de forma geral é um exame super tranquilo de ser realizado e logo é dado o diagnóstico em sequência. Um exame de cateterismo é para durar em torno de 12, 15, 20 minutos, ou os exames que são mais complexos, porque tem que avaliar uma ponte safena,
uma mamária, ou existe alguma medida de pressão e fluxo que a gente precisa ter dentro do coração daquele paciente. Esses exames eles podem durar até 1 hora, e claro que isso é de caso a caso, mas normalmente é um exame simples e rápido de ser realizado. O exame ele é feito sob uma sedação simples, é uma anestesia na veia, uma anestesia geral. Algumas pessoas dormem durante o procedimento, que é curtinho o efeito, ou algumas pessoas realmente ficam um pouquinho mais acordadas, mas também não sentem dor. É um exame que não é para ter dor. Como eu disse, mais uma vez, é um exame para ser super tranquilo. Existe um preparo pré-procedimento e um preparo para o pós-procedimento, para a saída do paciente depois de um cateterismo. No final do cateterismo, normalmente o médico conversa com você e ele vai dizer qual é a perspectiva do que ele viu, se havia ou não os achados que eram esperados durante a solicitação do cateterismo. Por exemplo, seu médico pediu cateterismo porque ele queria saber se tinha obstrução das veias do coração. Lá, o médico vai conversar com você sobre isso. Foi visto, não foi visto, mas a perspectiva de tratamento normalmente é em conjunto entre o médico, o paciente e o médico solicitante do cateterismo. Um abraço.